Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais um Special Hackers Podcast, depois de praticamente 2 meses de recesso por vários problemas técnicos. Estamos aqui de volta e com um convidado ilustre, um cara que eu admiro. Ele sabe que o quanto eu o admiro, quanto eu admiro tanto quanto pessoa, como também como professor, né? Basicamente, sou fã de carteirinha em todo projeto novo que ele está indo, eu estou indo junto também para aprender cada vez mais. É um cara que é responsável por disseminar, né, a pesquisa operacional para o Brasil. O cara aí que, na minha visão, está encabeçando essa divulgação não só para dentro das academias, para o mundo todo. E ele tem como palavra-chave que a pesquisa operacional é para todos. A pesquisa operacional está em todos, né? A gente vai discutir um pouco mais sobre isso aqui. E é um cara que dispensa as apresentações, mas eu vou apresentar. O professor Marcos Santos, né, professor do IME, entre outras instituições, está aqui como convidado, junto com o nosso parceiro de bancada, Vitor Zanetti, e o Diogo, infelizmente, não pôde comparecer, mas segue um abraço, Diogo, se você estiver escutando esse podcast ao vivo agora, tá? É isso aí, estamos de volta, galera, depois de muito tempo, e com essa presença ilustríssima aqui, o professor Marcos, é um prazerzão tê-lo aqui, professor. A gente começa sempre se apresentando, normalmente, na verdade, no Special Hackers, a gente faz uma piadinha no começo, né? Então, hoje, a gente normalmente começava com a piadinha, o JV cortou a piadinha aí hoje, mas eu não vou deixar de fazer ela, não. Meu nome é Vitor Zanetti, eu estou aqui hoje otimizando as minhas escolhas junto com o professor Marcos Santos aí, ó. Olha aí. Eu acho que eu perdi o jeito. Não, mas a ideia, professor, aí, a gente sempre fala isso ao vivo, é lógico que para quem está assistindo isso gravado, a gente sempre conversa antes com os nossos convidados. Mas a gente procura dizer isso ao vivo também, para que todos tenham isso muito claro, inclusive quem está assistindo. A ideia é um bate-papo bem tranquilo, a gente gosta de falar das coisas técnicas sem ficar preso a elas. Então, se preferir falar da vida, do universo, do IME e da URCA, a gente também fala, não tem problema nenhum, não. É isso aí. Professor Márcio, se quiser se apresentar. Bem, vamos lá. Eu gosto desse bate-papo descontraído. Aliás, as minhas aulas são assim, né? Eu acho que, tanto quanto possível, a gente deve partir do concreto para o abstrato, né? Primeiro você entende a coisa acontecendo no mundo das coisas, né? No mundo real. Se bem que isso é uma discussão filosófica, né? Do que é real ou não, mas, né, vamos deixar isso para lá. E aí, a partir do momento que você entende a coisa acontecendo ali no concreto, você abstrai, né? Você traz as fórmulas, traz as equações, né? E aí eu acho que fica muito mais... dá sentido às coisas, fica muito mais palpável, todo mundo aprende, né? Esse dia eu dei uma aula de álgebra linear mostrando a tabela do Brasileirão. Vamos lá, vamos comparar. Aí eu falei, entenderam como é que a gente somou aqui a pontuação do Flamengo, do Vasco? Entendi, professor. Pois é, então você sabe somar matrizes, né? Você está operando com matrizes. É mesmo? Está operando com matrizes. Para isso que a matriz existe, para quando você tem uma tabela e você operar com tabelas. Aí o cara desmistifica, né? Entendi, tá bom, beleza. Agora vamos chamar Vasco de A e J. A2, 3. E vamos chamar Flamengo de A1, 2. Né? Aí o cara, né, ele parte do concreto para o abstrato e aí tudo faz sentido. Né? Bem, minhas aulas de álgebra linear seriam mais fáceis assim. Né? O meu professor de bayesiano dizia que todo brasileiro adora bayesiano, adora probabilidade, ele só não faz a mínima ideia que ele está fazendo isso, né? Quando ele começa a calcular assim, não, mas se o São Paulo ganhar do Flamengo e o Vasco empatar com não sei quem, e o Bragantino ganhar por mais de 2 gols do Palmeiras, então o Fluminense pode ser que venha para a Série A. É bayesiana, né?
Bem, mas aí esse exemplo que eu dei de procurar sempre contextualizar e etc e tal, talvez venha da minha formação e da minha experiência pregressa, né? Vamos dizer assim que eu não sou um acadêmico puro, né? Um sangue azul, né? O sangue azul, ele faz o mestrado, ele faz a graduação, emenda o mestrado, o doutorado, e ali mesmo ele faz o concurso, começa a dar aula. Então, é um acadêmico puro, né? É um sangue azul, né? Um alazão, né? E a minha trajetória foi meio torta, não foi bem assim, né? Eu entrei para a Marinha aos 15 anos, e aí fiz colégio escola naval, e aí fiz a viagem de instrução, né, de guardas marinhas em 2001, que o pessoal conhece como viagem de ouro. E aí, quando eu voltei da viagem de ouro, eu fiz a graduação em matemática. Eu sempre gostei de matemática, né? Então, eu terminei a graduação e dei aula muitos anos de matemática básica para ensino fundamental e médio. Muitos anos, mais de 10 anos, né? Eu era militar, né? Fui segundo tenente, primeiro tenente, capitão, mas nunca deixei de dar aula, sempre dei aula, né? Em colégio, em cursinho preparatório, né? Pré-militar, elite, Tamandaré, preparatório, ITA-IME, muitos anos. Fiquei mais de 10 anos dando aula. Então, acho que é daí que eu tirei essa didática, né? Essa maneira de me comunicar de uma maneira muito simples, muito suave, porque para o jovem, né, cara, se você não falar uma linguagem que o jovem entende, garoto de 13, 14 anos, 15 anos, você chegar ali, né, com aquela notação carregada, você tá lascado, né? Então, né, eu aprendi a me comunicar com esse público, né? E dei aula há muito tempo. Por isso que eu estou falando que eu não sou um acadêmico puro, né? Porque muito tempo eu fiquei em cursinho, em colégio, né? Enfim. E aí, quando eu era capitão, houve a oportunidade de sair da parte operativa da Marinha. Eu fiquei embarcado quase 10 anos em navios. E aí houve a possibilidade, a Marinha precisou de um pesquisador na área de PO, e aí abriu a oportunidade, né, de um oficial fazer o mestrado em PO. Então, foram 10 candidatos, 10 capitães na época, e dos 10 eu fui selecionado pela Marinha para fazer o mestrado, até porque eu já tinha o curso de matemática, né, e isso pesou a meu favor. Então, terminei o mestrado em PO, voltei no centro de pesquisa, onde eu estou até hoje, e 3 anos depois eu fui fazer o doutorado também em PO. Só que aí o mestrado eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro e o doutorado eu fiz na Universidade Federal Fluminense. Fiz o doutorado. Ao término do doutorado, eu virei, né, me tornei professor do Instituto Militar de Engenharia. Eu dou aula lá na seção de computação, engenharia da computação, e lá eu dou aula na graduação de matemática avançada para computação, e dou aula na pós-graduação também, no mestrado e doutorado, né? Aí dou aula no transporte, dou aula na computação, enfim. E aí voltei para o meu quartel, né, para o meu centro de pesquisa, fiquei dando aula no IME, né, fico com esse tempo dividido entre Marinha e IME, e aí depois fui fazer o pós-doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais lá no ITA. Né? Aí fiquei um ano e meio lá no ITA, né? Publicamos muito material, publicamos muito paper internacional, paper tá lá na Base Scopus, com JCR, e organizamos muitos eventos acadêmicos. Eu coordenei o SPOLM, o Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha, em 2019, aí o pessoal do ITA veio para o Rio de Janeiro, né? Enfim, chamei o professor Luiz Paulo Fávero também, da USP, ele também esteve no Rio em 2019, e aí é isso, né? Então, desde a
assim, eu falei 30 anos em 5 minutos, né? A grosso modo é isso, e vários outros projetos em paralelo, né? Dou aula lá na USP, no MBA em Data Science Analytics, coordeno as atividades da Casa da Pesquisa Operacional, enfim, tem agora o MBA também, Pesquisa Operacional e Tomada de Decisão. Então, procuro ajudar a todo mundo, né, na medida do possível. Né? Um projeto agora muito bacana também, que eu estou ajudando candidatos do Brasil inteiro a se preparar para o mestrado, para o doutorado, de maneira totalmente gratuita. Né? Toda semana eu dou uma aula, ensino um método, falo sobre projetos de pesquisa. Já é a 4ª turma e, até agora, todas as turmas anteriores foram 100% de aprovação. Olha Sempre só. Eu tenho uma média de 17, 20 alunos nessa turma, né, nesse projeto social, e 100% passa. Passa para o ITA, passa para o IME, passa para a UF, passa para o UFRJ, para o UFPR, todos passam, sem exceção. Né? Vou dando ali o caminho das pedras. Enfim, o professor Marcos tem uma fala, Vitor. O professor Marcos tem uma fala que você não dá para lutar entende-se basicamente que você não dá para lutar contra o sistema, você tem que jogar a regra do jogo. Se a regra do jogo é fazer isso, faça isso que você vai conseguir. Isso, é muito simples. Não adianta nadar contra a maré. Se as universidades estão indicando que você precisa fazer publicações, você precisa fazer... Enfim, tem que fazer, não tem outra coisa. Eu não concordo que tem que ter artigo. Ok, então você não vai entrar nem no mestrado, nem no doutorado. É simples, né? É muito bem simples prático de entender. É bem, né? É muito simples. Então você não vai fazer nunca, nem mestrado, nem doutorado. Tudo bem. Eu gostaria muito de ter tido uma orientação dessa antes de ter tentado o meu doutorado. Meu mestrado foi meio sui generis, porque meu mestrado, o meu orientador precisava de uma pessoa com a minha... Com mais ou menos o meu perfil, e ele dava aula na universidade que eu trabalhava, me conhecia assim meio de corredor, sabia que eu estava ali estudando para tentar um mestrado. Eu estava tentando, eu tinha formado na área de computação, então eu estava estudando para o pós-comp, né? Que era, na época, a prova, acho que ainda existe a prova. Até hoje tem, até hoje. Então, estava estudando para o pós-comp, e ele sabia que eu estava estudando para o pós-comp para tentar uma pós-graduação aí, estrito sensu. Aí ele falou, cara, não é na área de computação, mas eu preciso de um computeiro, eu preciso de um cara com muito raciocínio lógico para trabalhar com sistemas dinâmicos, e aí a gente vai fazer a conexão já, né, professor? Mas, só que é na física, cara, na física ambiental. E tem que fazer uma porcaria de uma prova de física em nível de graduação aqui, ela é uma prova meio difícil. Mas você é um cara que estuda bastante e tal, você não quer tentar a prova? Quem sabe, né? Aí eu fui olhar o que ele me propôs, ele, como todo mestrando, né, gente, para vocês terem na cabeça aí, o professor tem muito mais experiência do que eu com isso, pelo amor de Deus, mas ele pode esclarecer isso para vocês. Mas assim, o mestrando, ele poucas vezes ele executa um projeto do começo ao fim, ele cria o projeto e executa tudo do começo ao fim. Porque a ideia do mestrado é te ensinar os meandres da pesquisa, é te ensinar mesmo ali por que a pesquisa é importante, o que fazer, da onde tirar, como realizar uma pesquisa, efetivamente, como criar algo. Não é reinventar a roda, mas é te ensinar a fazer uma roda bem feita. Tá? E então ele me apresentou o projeto que ele queria que eu trabalhasse, e eu olhei o projeto, me interessei, e aí eu me interessei realmente, de fato, pela técnica, inclusive. E aí estudei, fiz a prova e entrei sem ter nenhum artigo publicado. Eu fui o único que entrou na turma, a turma tinha 20 alunos na época. Foi uma turma gigantesca, que eles tinham recebido lá um aporte de bolsas e tudo mais. Eu sei que eles estavam com um projeto do LBA enorme lá, precisando de muito aluno, então foi uma turma de 20 alunos, com professores convidados para ajudar a orientar todo mundo. E eu entrei nessa turma, eu fui o único que entrou sem nenhuma publicação, mas por conta disso, por conta de um perfil efetivo. Mas deveria ter sido, tanto que aí eu fui o único que foi exigido fazer pelo menos uma publicação para defender, porque eles não exigiam que você publicasse para defender, mas aí, como eu não tinha nada, eu tive que publicar antes de defender. Exatamente, é isso, é muito simples, né? Se não publicar, não vai fazer, nem mestrado, nem doutorado. E aí, nessa turminha, né, nesse projeto, que dura um ano, né, eu começo normalmente no final de janeiro e vou até dezembro,
nós temos a oportunidade de publicar em congressos, em periódicos. Aí eu vou indicando de acordo com a área de cada um, né? Ó, vamos mandar para lá, vamos mandar para cá, né? Vou explicando como é que se estrutura o artigo e tal. E aí, normalmente, todo mundo publica aí 2, 3 artigos ao longo do ano, e quando faz o processo lá do mestrado, do doutorado, passa tranquilamente. Ano retrasado, o Fabrício Maione, ele é professor do Cefet, foi meu aluno no IME, passou em primeiro lugar na UF, no doutorado, primeiro lugar do Brasil, justamente porque já vinha publicando artigos, né, e participando ali das pesquisas. E depois o Miguel também passou em primeiro lugar também, geral do Brasil, saiu do IME, passou direto para a UF em primeiro lugar, né? O Isaac também fez o concurso do mestrado, passou em primeiro lugar. Agora o Guilherme Portilho passou para o IME e para a UF. Então, quer dizer, fala assim, professor, qual é o segredo? Não tem segredo, né? Não tem segredo. Eu estudo o edital, vamos ver o que ele cobra, né? Falo, olha, gente, o pensamento humano é muito simples, a gente que complica, né? Você tem uma namorada, sua namorada gosta de bombom. Olha quem está aqui, ó. Aí, ó o Guilherme aí, ó. Pois é, Guilherme passou para a UF e para o IME, passou logo para as duas, logo para, né, para poder escolher. E aí, você tem uma namorada, você sabe que ela é alérgica a flores e que adora bombom. Aí, no dia dos namorados, você vai dar flores? Claro que vai dar flores, né? Então, você joga com a regra do jogo. É isso aí. É a mesma coisa, né? Vamos ver o que cai. Então, eu compilei os principais processos seletivos do Brasil, ITA, IME, UF, UFRJ, UNB, compilei. Bem, assim, fiz uma regra de Pareto, né? Quais são os 20% aqui que eu tenho que concentrar minha energia para corresponder a 80% do resultado, né? E aí vi lá, tem que currículo Lattes, artigo em congresso, artigo em periódico, carta de recomendação, né? Entrevista, prova do pós-comp, ou da ANPAD, ou GEMAT, né? Então, eu compilei os principais programas estrito sensu do Brasil e vou balizando o pessoal ao longo de um ano dentro desse... E aí chega no final, todo mundo passa. É muito simples, né? Eu jogo com a regra do jogo. Tem mistério nenhum. Só que quem não sabe, quem nunca viu, fica perdido. Exatamente. Não dá para andar na diagonal com um cavalo, né? Não dá. Você tem que andar em L. Não tem o que fazer. Aí eu me lembro que uma vez um garoto chegou para mim e falou assim: professor, eu vi no edital que tem que ter não sei o quê, o Lattes. Como é que eu falo com o César Lattes? Como é que eu falo? Olha, aí você vai ter que entrar para o centro espírita, né? Pedir para descer o César Lattes para você conversar com ele. Essa é boa. Na maioria das vezes o garoto não sabe nem o que é currículo Lattes, cara, né? Então, aí a gente orienta, mostra. Eu tenho paciência para, né? Aí eu mostro, abro o Lattes, explico como é que preenche, porque o garoto não sabe, né? Ninguém falou, né? Até porque a ignorância, quer dizer, não conhecer uma coisa não quer dizer que é ignorância. Ele só não chegou ao momento certo de aprender aquela determinada coisa. E é uma coisa que não tinha naquele dado momento, não tinha significância, ele aprendeu que era currículo Lattes. Agora que ele quer realmente fazer uma coisa, tem significância. Ele, Então, eu acho um pouco de desleixo também das universidades, né, da graduação, né? Sim. Rapaz, olha, se eu sou o reitor da universidade, o coordenador do programa, olha, no primeiro dia de aula, na aula inaugural da computação, aula inaugural da engenharia de produção, pessoal, olha só, primeira coisa que eu quero que vocês façam é abrir lá, se cadastrar no currículo Lattes. Primeiro dia de aula eu ia falar isso. E é interessante, assim, porque é um pouco sui generis isso, mas a maior parte dos cursos, especialmente os bacharelados, as engenharias ainda,
os cursos mais longos, né? Os tecnólogos, que são com aporte muito técnico ali, mais difícil. Mas a maior parte ainda tem aquela metodologia científica ou algo similar a isso. E nem nessa disciplina se ensina o básico do que é ciência, que é isso hoje no Brasil sentido? ter o currículo, né? Quer dizer, eu falo, gente, aí o cara fica assombrado, né? Que nem eu falei com o Guilherme, quando, né, eu estava no processo de preparação. Guilherme, se você não tem o currículo Lattes, você não existe para a ciência brasileira. Exatamente. Você nasceu, né? Você nasceu no momento que você se cadastrou na plataforma Lattes. Aí você nasceu. O Guilherme Portilho existe. No momento que ele tem um Lattes e que ele coloca lá o que ele produziu. Antes disso, o Guilherme não existia. Exatamente. É mesmo, professor? Caramba, não sabia. Pois é. Assim, eu penso que a faculdade tinha, né, tem esse papel, né, já na graduação. Aí fala assim, professor, mas nem todo mundo quer ser acadêmico, nem todo mundo quer fazer mestrado, doutorado. Concordo. Mas você tem que dar a opção, né, para o aluno. Tinha que ter orientação, pelo menos. Né? Até dentro da própria instituição, pelo menos quando eu estudei, né, não faz muito tempo, né, faz 2 meses que eu terminei minha segunda graduação. Lá, para você entrar em projeto de pesquisa, projeto de extensão, algo do tipo, a seleção era por currículo Lattes, porque o professor queria ter uma visão do que você está fazendo, né? Porque, no fim, há uma concorrência interna entre os alunos para assumir uma determinada vaga. Tudo pelo Lattes. Só É que muito aluno conclui a graduação e nunca escutou falar no Lattes. Né? É verdade. Eu acho que é um problema da universidade. E aí, não só o Lattes, né? Tem muitos alunos que passam um dia no Instagram, um dia no Twitter, enfim, mas não conhece o LinkedIn, né? Que a gente está falando com uma pessoa que é top voice do LinkedIn, ele está entre os 1% do LinkedIn lá, de representatividade de voz dentro dentro da plataforma lá, né, da rede social. E a gente vê, né, pelo menos eu vejo o LinkedIn como... Eu sou mais viciado no LinkedIn do que entrar em qualquer outra rede social. Por quê? Lá eu me atualizo do que meus colegas que trabalham na mesma coisa que eu estão fazendo, eles vivem postando. Artigos mais recentes possível o pessoal está postando lá também, geralmente, né? E acaba que a comunicação, eu consigo comunicar com um professor de outra instituição, uma pessoa que é profissional de outro país, com maior facilidade, porque basicamente eu estou mostrando minha cara, meus órgãos internos, eu não estou mostrando só a minha foto que nem o Instagram, eu estou mostrando eu e meus órgãos internos, então eu estou mostrando lá quais são meus defeitos, minhas qualidades como profissional. Então, quando eu conheço uma pessoa no LinkedIn, tem uma certa proximidade, porque você entende o perfil ali de semelhança. E aí o professor é top voice. Eu vou só parar um pouco a conversa agora, a gente volta já, vamos fazer aquele jabá absurdo nesse exato momento, e aí a gente volta nos outros 30 minutos Vamos lá. De gravação, beleza? Então, gente, vocês que estão aqui aqui no podcast, né, já sabem, se você já escuta, nós temos aqui um curso, né, eu e o Vitor, um curso de GeoAI, que é aplicação de inteligência artificial para dados geográficos. Basicamente, a gente faz um treinamento completo de como você ser um autodidata e aprender a resolver os problemas, né, sair da sua zona de conforto, práticas mais corriqueiras e começar a aplicar práticas mais avançadas e dominar a tecnologia. Então, nós estamos agora com a semana de lançamento, né? Uma semana que vai durar 3 dias, inclusive está aí o link na descrição. Vão durar 3 dias, a gente vai falar sobre o que é GeoAI, o universo, as aplicações que tem no GeoAI, e que, basicamente, muito se fala sobre quem trabalha com Geo, né? Muito se fala de classificação supervisionada, mas nada mais é do que GeoAI. Então, GeoAI inclui todas essas tipos de classificações,
inclui outras técnicas de machine learning e deep learning também, né? Como detecção de objetos em vídeo. Por exemplo, eu fiz um post esses dias, né, das áreas onde o GeoAI pode ser aplicada e das tecnologias que já estão sendo utilizadas ou não estão utilizando o GeoAI. O metaverso, né, que tanto se fala aí do Facebook, né, o novo Meta, né, que antes era Facebook, que ele tem essa nova tecnologia de realidade aumentada, realidade virtual, e vai precisar de tecnologias geográficas para identificar os objetos e também não só identificar os objetos, mas também a posição dos objetos. E posição, quando a gente está falando de localização, é basicamente o quê? Geolocalização local. Então, localizar no espaço, né, na geografia de um planeta, por exemplo. Então, é uma área da ciência que está em grande crescimento. O Vitor pode falar mais sobre isso? O GeoAI é aí a combinação, né, o novo nível da ciência de dados, né? Então a gente tem o nível de análise mesmo, o nível matemático ali, de análise de séries temporais e tudo mais. E quando a gente acrescenta aí uma dimensão a mais, que é a dimensão do gel, para trazer todo o contexto geográfico, né, e as questões geográficas e as questões espaciais às análises, então a gente passa a chamar isso de GeoAI, ou de inteligência artificial geográfica, chamem como preferirem. E é justamente nesse contexto que a gente vai abordar aí na semana. A semana, como o João disse, apesar de ser durante uma semana, são 3 dias. No primeiro dia, a gente dá um contexto geral de mercado, enfim, aonde você vai trabalhar, onde pode ser trabalhar, salário médio e tudo mais, que isso todo mundo sempre pergunta. O segundo dia, a gente faz um projeto do começo ao fim, da análise do problema, até um modelo perfeitinho ali de machine learning, tá? Essa aula é com o JV. E no último dia, a gente dá um panorama aí de como é o curso e tudo mais, e explica um pouco mais em detalhes aí todas as questões que serão abordadas e tudo mais. Por favor, inscrevam-se, não percam, né? E a gente sabe que hoje tem jabá do professor aí também, né, professor? Rapaz, são tantos projetos em paralelo que eu não sei nem qual falar. Bem, para quem não conhece, nós temos a comunidade lá, o canal, né, no YouTube da Casa da Pesquisa Operacional. Lá nós temos mais de 400 aulas, vários métodos, vários algoritmos, inteligência artificial, machine learning, algoritmo de Kruskal, simulação de Monte Carlo, o que você quiser, tem tudo lá de PO, teoria das filas, séries temporais. Então, tudo de pesquisa operacional está lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional, no YouTube. É tudo gratuito, é só entrar e assistir, né? Esse é o meu carro-chefe, vamos dizer assim, né? Grandes nomes da PO no Brasil e no mundo, né? Professor Gerson Marcher, que é um dos maiores nomes da PO aí no Brasil, professor Montevec, lá da Unifei, né, da área de simulação, José Arnaldo Barra Montevec, professor Simões, da UF, né, na área de teoria da decisão, professor Fávero, né, que é o coordenador lá do MBA de Data Science e Analytics da USP. O professor Fávero também deu uma aula lá para a gente. Então, assim, muita coisa boa e está tudo lá, disponível, muito conteúdo, né? E tem esse projeto que eu falei, né, que é um projeto... A Casa da Pesquisa Operacional é um projeto social também, né? Porque não tem fim lucrativo nenhum, não ganho nada com o canal. E tem um outro projeto pessoal, né, que é esse que nós estávamos conversando, que eu preparo o pessoal para... que tem um sonho, né, que deseja entrar em um mestrado, num doutorado. Mas o pessoal do mestrado, né, normalmente o pessoal do doutorado já tem uma ideia de como é a dinâmica na academia, né? Já fez o mestrado, já está mais maduro, né? Mas principalmente quem quer fazer um mestrado, seja na UFRJ
na UNB, no IME, a pessoa não faz a menor ideia de qual é o caminho, né? E aí todo ano eu abro uma turma, normalmente aí tem na faixa de mais ou menos uns 20 alunos, e aí eu vou orientando o que tem que fazer. Nós temos encontros semanais durante um ano, eu comecei agora a turma em janeiro e vou até dezembro. E aí vou preparando, nós vamos escrevendo artigo, eu vou ensinando a preencher o Lattes, né? E eu vou ensinando a montar o pré-projeto, e aí estamos no 4º ano e eu fico muito feliz, muito satisfeito de dizer que até hoje nós tivemos 100% de aprovação. Todos que, né, se agregam aí nesse grupo, né, que se juntam, que na verdade é um grupo de pesquisa, né? Eu não ensino nada, a gente só discute, compara, analisa, né? E aí o resultado aparece naturalmente. Então, até hoje, todos foram aprovados. Né? Já estamos aí na 4ª edição. Então, quem estiver assistindo, que quiser participar, eu ainda estou aceitando, né, alunos. Eu vou aceitar até mais ou menos o meado de fevereiro. Né? Já tivemos alguns encontros, 3 encontros, eu já ensinei algumas coisas, mas ainda estamos naquela fase de aquecimento, né? Já na próxima terça-feira, eu já vou ensinar um método matemático com álgebra linear e tal, aí a coisa já começa a ficar mais quente, né? Mas aí é isso, né? Temos o MBA também, em tomada de decisão e pesquisa operacional e tomada de decisão, MBA lá do professor José Bezerra, né? Da Business School Brasil. Então, estou coordenando também o MBA nacional. Está sendo um sucesso absoluto, né? Mais de 60 alunos do Brasil inteiro. E está sendo um sucesso, basicamente, porque eu utilizo essa abordagem que nós estávamos conversando. Eu procuro partir sempre do concreto para o abstrato. E aí, quando a pessoa entende, a pessoa gosta. Quando a pessoa entende o que você está falando, a pessoa gosta. Porque entendeu que é importante, entendeu para que serve, né? E aí, assim, nós trabalhamos sempre com uma abordagem prática, mão na massa, né? Fizemos agora uma live no sábado, onde todos os alunos eles fizeram um módulo de programação linear e, ao final, tiveram que apresentar um trabalho, uma aplicação real. E foi impressionante os trabalhos que... Se você pensar que muita gente nunca nem viu o PO, porque a turma é heterogênea, né? Você tem aluno de tudo que é área, né? Geografia, não sei o quê, direito, contabilidade. Tem gente que nunca viu o PO. E se você observar a qualidade dos projetos e as soluções que foram pensadas, você fica impressionado. Você não acredita que o sujeito é a primeira vez que teve contato com o PO. Por quê? Porque realmente ele se apropriou daquele conceito, ele se apropriou daquela ferramenta. Então, essa que é a ideia. Bem, e tem vários outros projetos em paralelo, mas, né, se eu falar aqui, a gente vai ficar falando até amanhã. Vamos seguir o barco. Quem tiver interesse, saber mais dos projetos professor, né? As redes sociais dele estão... Eita! As redes sociais dele estão aí tá aí na descrição e... O professor aí está sempre divulgando várias coisas. Entrar em contato comigo pelo LinkedIn, me adicionar lá, mandar mensagem, que eu respondo a todo mundo. Show de bola. Então, voltando do momento jabá absurdo, interrompendo aí a programação para fazer os merchants. Qual era o assunto mesmo que a gente estava falando antes, que eu me interrompi? Na verdade, o professor estava falando um pouquinho justamente desse grupo de estudos aí que ele monta para os mestrados e doutorados, mas eu queria fazer uma transição, professor, que o senhor falasse um pouquinho aí de... Nós já comentamos aqui, eu e o João, em um dos primeiros episódios da primeira temporada, sobre a importância de definir bem um objetivo, estruturar bem a análise que você vai fazer, estruturar o problema efetivamente, né? Através de qualquer um dos métodos de estruturação de problemas, são muitos, antes de efetivamente atacar um problema. E eu acho que isso deveria ser um conhecimento universal, porque se você quer ser um bom analista,
de qualquer área, você precisa saber estruturar um problema, você precisa encontrar o objetivo daquele trabalho, o objetivo daquele problema antes de começar a analisar alguma coisa. Não adianta pegar o dado e começar a triturar o dado antes de você saber o que você está vendo. Tá? Se você quer ser um bom modelador, você precisa saber o que é isso. Se você quer entender por que os modelos de machine learning funcionam ou não funcionam, dependendo do que você está tentando fazer, você precisa saber disso. Qual modelo você vai aplicar? Se você vai partir para deep learning, para machine learning, ou você vai trabalhar com if e else, você precisa saber disso. Então, assim, é algo tão profundo, no sentido de ter tantas aplicações, e que as pessoas simplesmente ignoram. E eu sei que o senhor é um grande especialista nisso, pós-doutorado aí, uma parte do seu pós-doutorado foi nessa área, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, falasse um pouquinho dessa importância. Eu vi que tem uns 2 ou 3 vídeos, pelo menos, que eu vi aqui recentes do seu YouTube. Eu estava fuçando aqui enquanto fazia o jabá, sobre isso. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho para a nossa audiência, que não é tão PO assim, mas que usa isso com certeza e que vai gostar de ouvir uma grande referência aí, com certeza, falando disso. Bem, isso aí é um papo longo, né, rapaz? Isso aí, rapaz... Era mais fácil você me perguntar, né? Um algoritmo. Isso aí é papo para mais de metro, né? Mas a ideia é assim, dar para as pessoas um vademecum, um caminho básico. Independente do algoritmo que ela vai seguir, ela acaba tendo que fazer alguns passos, né? Olha, então... Bem, vamos lá, vamos começar do começo. Eu percebo que muita gente, se não gosta de PO, eu diria, a maioria, até aqueles que deveriam adorar, que são... Porque a PO está muito enraizada na engenharia de produção, né? Mas mesmo a maioria dos engenheiros de produção não gosta do PO. Não gostam. Isso é fato. Eles vão para outras áreas. Qualidade, ergonomia. Acaba que um pequeno grupo fica na PO. Isso eu via com os meus alunos. Já dou aula já há vários anos na engenharia de produção e os alunos, de uma maneira geral, odeiam PO. Mas odeiam por um motivo muito simples, né? Porque eles ficam focados nos métodos, nos algoritmos, no método simplex, na teoria das filas, aí, por causa do simplex, aí o Thales falando. Pois é, mas o simplex não tem a menor importância, o simplex é igual falar em equação de segundo grau, teorema de Pitágoras, o simplex professor Igor falou na aula desse jeito, o simplex é farsex. Porque o povo tinha um farsex, negócio que era o simplex é difisex. Aí, cara, agora... eu gosto muito assim de sempre levar para exemplos da infância, exemplos do dia a dia, que as pessoas entendem, né? Nós estamos acostumados a conversar, né, a operar com essa linguagem algorítmica desde criança. Isso não tem mistério nenhum para a gente, né? Quando a gente faz lá o cálculo do MMC, o método das divisões sucessivas, isso é um algoritmo, né? É uma regra repetitiva, né? Uma série de comandos repetitivos que tem uma regra de parada. Quando acontecer isso, parou, né? Então, você tem lá 20, 10 e 5. Aí você, por 2, 10, 5 e 5. Por 2, 5, 5 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. Deu tudo 1, parou. Você chegou no MMC. É um algoritmo, né? Algoritmo de Euclides, para o jogo da velha, né, que todo mundo odeia também, para achar o MDC. Né? A fórmula de Bhaskara, calcula o delta, B² menos 4AC. Se o delta deu negativo, não existe raiz real. Acabou. É um algoritmo. Né? Se o delta deu positivo, é um if. Se deu negativo, não existem raízes reais. If delta positivo, eu calculo x' e x²'. Quer dizer, a gente está acostumado com o algoritmo a nossa vida inteira, né? A multiplicação, 6 vezes 127.
Você vê 7, 42, vai 4, desce 2. É um algoritmo. Né? Quando chegar no último algarismo à esquerda, acabou a conta. Tem uma regra de parada. Né? Então, quer dizer, sabe, as pessoas criam um mundo, um monstro, um mundo de fantasia que não existe. Né? Então, assim, voltando, né? Então, as pessoas ficam focadas assim nos algoritmos, nas fórmulas. E isso é o que menos importa. Qual é a fórmula que eu vou usar? Se eu vou usar o simplex, se eu vou usar a simulação de Monte Carlo. Isso não interessa, isso é ferramenta, é subsidiário. O que me interessa é o olhar, é o que o Vitor falou, é o olhar analítico, é o problema. Né? Vamos observar o problema. Espera aí. Né? Vamos entender o que está acontecendo. Então, a partir dali, com esse olhar analítico, com esse olhar sistêmico, aí você vai, não, peraí, está parecendo que eu vou usar uma simulação. Está parecendo um problema de programação linear. Está parecendo uma simulação de Monte Carlo. Está parecendo um problema de roteirização, isso é um problema de grafos. Está parecendo um problema multicritério. Então, quer dizer, os métodos são, né? É como multiplicar, dividir, logaritmo. Métodos, são uma maleta cheia de ferramentas. O grande diferencial, eu acredito, né, que seja o seu olhar analítico, você olhar o problema e identificar o que está acontecendo ali, o que está gerando aquela circunstância indesejável. Né? Que, na verdade, embora isso seja amplamente abordado na literatura, entre os sistêmicos, né? Achar a origem do problema, tem lá a metodologia de Rockwell, lá os 6 passos lá de Rockwell, e aí o primeiro passo é justamente entender o problema. Isso nós já fazemos também no dia a dia, isso não tem novidade nenhuma. Né? Você tem um filho lá de 14, 15 anos, adolescente. Aí, o problema, você vê, né? Nas organizações, eu vejo que as pessoas têm uma solução em busca de um problema. É o contrário, né? Não é um problema em busca de uma solução. Vira e mexe, alguém fala assim para mim, Marcos, eu queria usar a inteligência artificial para resolver esse... Eu falo, não, peraí. Explica primeiro o seu problema. Pode ser que com uma média aritmética a gente resolva, não seja... Não, mas eu quero usar a inteligência artificial. Quer dizer, o cara ele quer usar, né, uma ferramenta, um método, que ele não sabe nem para que serve, ele não sabe... Às vezes ele quer matar uma formiga com uma bazuca. Exatamente. Né? Normalmente é isso que acontece. O problema é muito mais simples do que ele imaginava. O problema é que ele não entendeu o problema. Né? Então, mas como eu estava falando, essa abordagem de entender o problema, nós já conhecemos também, isso é da natureza humana. Né? Então, como eu estava falando, você tem um filho, né? Com 14, 15 anos, está no ensino médio. Ele começa a ir mal em matemática. Aí você vai lá e vai comprar os 11 volumes do Fundamento de Matemática Elementar, do Gelson Iese, vai dar para ele? Ó, você está indo mal na prova, em matemática, está aqui. A solução do problema está aqui. Os 11 volumes do Iese. Toma, faz. Isso resolve o problema? Isso é uma solução em busca de um problema, né? Uhum. Dá 11 livros de matemática para ele. Resolve? Não resolve. Ele vai continuar indo mal. Né? Você gastou dinheiro, perdeu tempo, vai se aborrecer dando bronca no garoto e não vai resolver. Ele vai continuar indo mal. Você só vai gerar calor, só vai gerar mais ruído no sistema. Né? Você tem que sentar e estruturar o problema. E aí nós temos várias técnicas para isso. Né? Você vai sentar, vem cá, meu, o que está havendo? Pode ser N fatores, né? Pode ser o professor que não é bom, ele pode estar com problema de vista e fica com dor de cabeça, não consegue aprender o que o professor fala. Né? Ele pode ter uma lacuna grave de anos anteriores que ele arrastou para aquele ano e aí não está aprendendo. Ele pode ter uma menininha bonitinha que senta do lado dele, que aí ele olha, fica desconcentrado, que ele gosta da menininha bonitinha, né? E tal. Pode ser tanta coisa
Então, primeiro, precisa identificar qual é a origem do problema. Ah, está com problema de vista, fica com dor de cabeça, a solução é um óculos. Está resolvido. Não precisa comprar os 11 volumes do IESE, não precisa, né? Ah, está com uma lacuna? Ah, você não está entendendo escalonamento de sistema porque você não entendeu matrizes? Ok, a gente paga ali 2 horinhas no professor particular para te ensinar matrizes e está resolvido o problema, né? Então, você tem que identificar cirurgicamente a origem do problema para que ele seja resolvido. Então, o que eu falo? PO não é aplicar método matemático. Não é isso. PO é resolver problemas. É a ciência da tomada de decisão dentro de um contexto, né? Você precisa tomar decisão quando você tem uma situação problemática, né? Se está tudo caminhando bem, você não precisa decidir nada. Tu fica lá parado e deixa o barco seguir. A máquina quebrou. Preciso comprar uma máquina nova. É um problema, né? Ah, o funcionário pediu demissão. Preciso contratar outro. É um problema. Enfim. Ah, a produção caiu. É um problema, né? Então, assim, a gente precisa desmistificar a PO e mostrar que a PO é a ciência da tomada de decisão. Essa que é a questão. O método, se vai usar grafos, se vai usar multicritério, se vai usar simplex, diffsex, né, que o pessoal chama, complex. O Pedro falou uma coisa interessante, que eu acho que o senhor já falou sobre isso, que é a questão das disciplinas nas universidades, né? Eu acredito que tenha sido isso que ele falou, que ele passou um semestre todo aprendendo basicamente só Simplex e Simplex 2.0. Então, por isso que deve ser que... E olha que o Pedro não é de uma faculdade ruim, não, viu? O Pedro eu conheço. E você sabe qual é o mais triste, o Ataíde? Eu posso te dizer quase que com certeza que ele passou um semestre inteiro aprendendo Simplex e provavelmente ele não é capaz de resolver um problema usando Simplex. Isso é o mais triste de tudo, né? Tá tudo errado, né? Mas a culpa não é dele, não, né? Tá tudo errado. Quer dizer, se ele ainda tivesse passado 6 meses, ainda fosse capaz de olhar um problema e falar, vou aplicasse e resolvesse, pô, então pelo menos ele ficou só em um método, mas pelo menos ele sabe aplicar, sabe resolver algum problema. Mas não, o pessoal fica naquela paranoia. Não, peraí, quem é o pivô? Peraí, pega o elemento mais negativo da coluna. Ah, essa é a coluna de trabalho. Agora vamos dividir o valor do B da coluna, o teste da razão, para achar quem é o pivô. Aí transforma o pivô em 1. Faz as combinações. Quer dizer, o cara ele fica nessa paranoia de decorar o simplex e ele não consegue entender a essência da programação linear. Cara, a programação linear, a essência da programação linear é linda. Assim, o George Dantzig, né, que foi um dos caras aí que, na verdade, o Kantorowicz começou a desenvolver as equações, mas aí o Dantzig que aplicou o simplex. Caramba, assim, é tão simples o pensamento, cara, por trás, né, o conceito por trás do simplex, que você fica impressionado. Mas o brilhantismo do Dantzig está justamente nisso, né? Que ele conseguiu ver situações problemáticas da logística de uma maneira extremamente simples e óbvia, né? Então, você tem... Quando é que você, por exemplo, né? O caso aí do Pedro, né? Que você falou. Isso. Uhum. Né? Quando é que você usa programação linear, né? Ou programação matemática? Você tem uma função... Assim, todo sistema produtivo tem restrições. Isso é um fato, né? Você não tem uma fonte infinita de mão de obra. Você não tem uma fonte infinita de material. Você não tem uma fonte infinita de espaço, né? Você sempre está sujeito a restrições, seja de pessoal, de matéria-prima. E aí cada restrição gera uma equação linear. Ponto. Né? Restrição de material, restrição de mão de obra, tantos homem-hora, né? Então, cada restrição gera uma equação. E você tem uma função objetivo, que normalmente é o quê? É maximizar algum ganho ou minimizar alguma perda. É isso. O que o cara precisa saber de programação linear? Ele precisa saber isso que eu falei.
Você monta uma função objetivo, que é de maximização ou de minimização, e cada restrição que lhe é imposta vai gerar uma equação linear. É isso que quer dizer, o que o Pedro levou 6 meses aprendendo, eu acabei de falar em 5 minutos. Né? Você tem uma função objetivo e agora, como é que escalona? Quem é o pivô? Pipipi, papapá. Isso aí é um conjunto, é um algoritmo, é um conjunto de regras. Isso aí o solver do Excel pode fazer, o Lindo pode fazer IR, baixa uma biblioteca a gente só escuta isso, né? Da PO e não dá para mexer sem computação. Pois o problema às vezes é tão complexo que às vezes nem o próprio computador faz em tempo hábil. Imagina uma pessoa, né? Por isso que a gente tem algoritmos como algoritmos genéticos e outros algoritmos assim para resolver problemas que demandam muito tempo, até para o computador mesmo resolver. Até para o computador. Então, eu acho que muita gente não gosta de PO porque não entende para que os métodos servem, né? E ficam focadas no passo a passo do algoritmo. Isso não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Por isso que as pessoas odeiam o método simplex, odeiam, né? Um monte de coisa. No passo a passo do algoritmo a gente vai. Se eu quiser, por exemplo, eu quero implementar agora em Python, em R, em Java e o que for, agora a solução do simplex. Eu quero fazer o simplex aqui, programar o simplex. Não tem para quê, porque a roda já foi criada. Não tem para que a gente mais inventar isso aí. Mas eu quero fazer. Então eu vou entrar de fato lá na tomada de decisão do passo a passo algoritmo para resolver o problema. Isso aí, né? É igual quando você não sabe uma palavra, né? Ih, que palavra é essa, né? Maçaneta. Não sei o que é. Vou olhar no dicionário. Você vai lá, olha. Maçaneta. Tem na porta. Ok, estudou. É a mesma coisa, né? Você já sabe o que é, para que serve um problema de programação linear. Pô, peraí. Eu tenho uma função objetivo, que é maximização e minimização, e cada recurso escasso gera uma... É o que a Ataíde acabou de falar, né? Cada recurso escasso gera uma equação, uma restrição. Peraí, esse problema aqui, eu tenho que produzir, eu tenho que maximizar minha produção de sandália de borracha. Eu só tenho 3 máquinas operando e 5 homens na linha de produção. Isso está com cara de um problema de programação linear. Deixa eu ir lá dar uma olhada no livro, como é que é mesmo. É como se você estivesse consultando um dicionário. Você vai lá, né? Agora eu entendi aqui, olha aqui como é que calcula. Mas o conceito você já tem na cabeça, o conceito da otimização, né? O algoritmo, você vai lá e consulta como é que o algoritmo roda, né? O senhor me fez lembrar aqui, eu até dei risada agora, mas o senhor me fez lembrar. Eu recebi uma pergunta esses dias na caixinha do Instagram lá, o rapaz falando assim, eu tenho um conjunto de análises que me geram uma função com 7 variáveis escalar. O que você me diz aí, aconselha para fazer uma análise aqui, porque é uma função importante e tal, e eu preciso fazer uma análise estatística disso para ter certeza que meu algoritmo está respondendo de acordo com o que ele deveria responder, a distribuição está mais ou menos igual. Aí eu parei assim, fiquei olhando para aquilo e falei, cara, a pessoa que está me perguntando isso é uma pessoa que já teve capacidade de criar o algoritmo, mas ela não sabe analisar o dado que ela tem, ela não conhece o básico de estatística para saber que se você tem uma variável escalar, provavelmente você vai ter que fazer uma família do Q quadrado. É alguém dessa linha aí que vai resolver o problema. Se vai ser o Kruskal-Wallis, se vai ser o próprio Q quadrado, se vai ser quem for, quem vai te dizer se as suas escolhas estão ou não estão de acordo com a expectância daquilo que é o fenômeno, é uma distribuição de Q quadrado, qualquer um dos testes dela. E aí eu respondi desse jeito e tal, aí alguém veio... Ele não entendeu nada. Ele provavelmente não entendeu nada, mas alguém veio me responder assim, porra, mas se era escalar, tava óbvio. Eu falei, cara, não é tão óbvio quanto parece, acredite, cara. Exatamente isso. Então, exatamente isso.
E é O isso, cara né? ele fica focado lá no conjunto de regras da fórmula e tal, mas ele não faz a menor ideia para que aquilo serve, né? Qual é o conceito por trás daquilo? Eu Me acho que é lembro. aí que está o equívoco e é por isso que as pessoas odeiam PO, odeiam matemática, odeiam, enfim. Eu me lembrei, e aí falando isso, eu me lembrei do meu doutorado, e aí só um case aqui do meu doutorado. No meu doutorado, eu tive que meu orientador pediu para eu usar um teste específico, estatístico, chamado Sharer-Hay-Hare. Nunca tinha ouvido falar dele, mas é uma derivação também do Q quadrado aí, dessa turma aí. E aí eu lembro que ele me falou desse teste e tal, eu falei, caramba, eu tô lascado, né? Porque eu vou ter que aprender esse teste, eu não faço a mínima ideia. Aí ele me entregou um livro, e aí eu fiz igualzinho o senhor falou. Abri o livro na página indicada lá que dizia que tinha o teste. Ah, tá bom. Peguei aquele algoritmo matemático, implementei e fiz. Aí ele olhou para mim assim, 3 horas depois entreguei para ele, já tinha feito a disciplina dele, já sabia fazer a técnica, tudo. Mas já? Falei, uai, professor, não tinha nada demais no teste, eu só não fazia ideia de quem era o Sharer-Hay-Hare. Agora eu vou ter que estudar quem que é para citar lá na dissertação, mas até então o teste é o teste, tá aí. Sim. É para isso que ele é isso que ele faz e é assim que é calculado, e acabou. E algoritmos, de modo geral, é isso, né? O senhor falou uma coisa que eu aprendi uma outra frase para falar a mesma coisa que o senhor falou. O senhor falou assim: o cara tem um método e ele está procurando o problema, né? Ele uma pega solução em busca de um problema. Exatamente, né? Uma solução em busca de um problema. Eu ouvi essa história assim que você é um martelo caçando pregos, né? Exatamente. Literalmente, você não é um analista GEL, um analista de PO, ou um profissional da área de PO. Você é um aplicador de simplex procurando problemas. Você Olha, se for um martelo procurando prego, ainda tá bom. Você vai ver parafuso, vai ver prego, vai ver madeira, tábua, e aí você só vai martelar o prego que você encontrar. Mas tem o pior, né? O pior é quando você vê um parafuso e fala, eu vou usar o martelo, ele vai entrar. Pá, 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 no parafuso entortando, a tábua rachando e você dando porrada no parafuso. É bem isso mesmo, né? E então, isso não é anormal, né? Isso aqui é pior, é até comum. O Vitor falou isso aí, eu lembrei, eu tô num processo aí, né? Eu tô fazendo um projetinho meu. Eu já li o livro lá do professor Fávero, né? O Manual de Análise de Dados. E aí eu tô relendo ele agora, só que aplicando tudo que eu tô vendo em Python, né? Que é a linguagem que eu tenho proficiência. Então, basicamente, tudo que o professor vai falando lá no livro, eu tô replicando em Python, tá lá no meu GitHub, quem quiser conhecer. No fim aí, eu até cheguei a mandar para o professor Fávero no LinkedIn. Mas, basicamente, eu estou pegando o conhecimento que eu estou adquirindo na lição. Ele usa o SATA, né? Stata, né? Que é um software mais antigo aí, e o Excel, né? E aí eu estou aplicando agora ele está tudo migrando para o R, né? E no R, né? Agora, aos poucos, ele está migrando para o R. Isso. E aí eu estava lá bem empolgado, tem a introdução à probabilidade, um dos capítulos lá. Eu estava bem empolgado lá, fazendo as práticas de probabilidade, né? Inclusive eu tenho que estudar um pouco mais de Bayesiana, a lei de teoria Bayesiana. Comprei até um livro hoje para estudar mais sobre. Porque na hora que eu estava estudando, identifiquei lá que tinha uma fragilidade em alguns conceitos. Então comecei a me debruçar mais para entender mais como era. E basicamente tinha lá, eu disse, cara, pensando bem aqui, tô vendo que eu posso fazer os cálculos matemáticos forçando aqui, dividindo uma coisa pela outra para calcular a probabilidade. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma biblioteca, né? Fazer uma classe nessa função e vou basicamente criar o conceito de probabilidade. Eu tenho um universo de opções, no caso, eu tenho o que eu quero saber para o meu universo e eu só aplico o que eu quero aplicar. Se é a probabilidade, se é fazer uma intersecção entre os dois, se é fazer não sei o quê. Enfim, lá um scriptzinho de uma classe fazendo isso. Então, vi que tinha um problema ali, procurei bibliotecas que faziam dessa forma e não achei também, né? Então, Vitor falando isso aí, eu me lembrei disso, né? No caso,
de que se encaixou exatamente, não estava procurando um martelo para martelar o prego, mas eu estava fazendo uma coisa, encontrei um problema e tentei solucionar de alguma forma. Você tava ali olhando a tábua, achou um prego que precisava ser martelado, e aí foi lá e caçou um martelo e martelou ele, é isso. E aí A eu ideia senti é até essa. vontade, né? Eu senti vontade agora de fazer realmente uma biblioteca, publicar, fazer uma coisa mais estruturada. Não sei se eu faço, se eu tô no tempo para isso, mas Faz sim, faz em Fortran 77. Que o 91 é fácil demais, faz em 77 que é mais divertido. E aí que eu sempre comento, né? Você vê, por exemplo, eu gosto muito de usar o paper do Rockwell, né? Que é de 1985, o Edward Rockwell, que aí ele divide, né? Quando você vai resolver um problema, que na verdade assim, eu acredito que não é específico da PO, é qualquer problema, né? Aí ele coloca: o primeiro passo é você definir o seu objetivo, é entender o problema, o que você precisa resolver, né? Aí ele diz que o segundo passo, você precisa definir as medidas de eficácia, ou seja, os parâmetros, né, que você vai De trabalhar avaliação. ali, quantitativos, né? E aí ele diz que essa medida de eficácia ela precisa ser quantificável, mensurável e diretamente relacionada ao fenômeno que você está estudando, que é uma coisa que parece simples, mas não é. Aí o terceiro passo é a construção do modelo. Ele não diz que é um modelo de PO, um modelo matemático, ele diz modelo, né? Então, né, pode ser uma figura, pode ser um modelo conceitual, pode ser enfim, um algoritmo. Aí o quarto passo, você precisa de ele diz que você precisa de uma base de dados para alimentar esse modelo, né? Uhum. Depois você vai melhorando esse modelo, à medida que você vai aprendendo sobre o problema, é claro que novas variáveis surgem, outras saem, né? Você valida aquele modelo, né? Faz ali um deparo ali com a realidade, e no final você implementa, comunica, auxilia na implementação. Quer dizer, nisso tudo que ele falou, você veja só, ele falou em 1985, né? Então, quando ele fala ali, o primeiro passo, né? Entender o problema, estruturar o problema, ele já está levantando a bola dos PSMs, os Problem Structuring Methods, né? Você precisa de uma maneira para entender esse problema de maneira estruturada. Então, já levantou a bola do PSM. Quando ele fala lá no desenvolvimento do modelo, é justamente, no caso, os modelos matemáticos, é o que hoje em dia o pessoal está chamando aí de analytics, né? Uma palavra bonitinha, papapá, mas você vai desenvolver um modelo de acordo com o seu problema e vai fazer ali o analytics, né? Depois ele fala que você precisa coletar os dados, estruturar os dados, ver se os dados, né, fazer ali uma coleta, uma estruturação, uma arquitetura ali, papapá. Quer dizer, já é o conceito de data science. E no final ele fala na implementação, na comunicação. Não adianta o modelo ser super sofisticado se o teu interlocutor não for capaz de acompanhar, que é o que a gente chama hoje de storytelling, né? Então, quer dizer, os conceitos que hoje nós achamos super novos, né? Analytics, storytelling, né? Essa gourmetização que existe hoje em dia, essas coisas já existem há 40, 50, 70 anos. Está tudo aí já há muito tempo. Nada disso que está aí é novidade. Análise de séries temporais. Inteligência artificial é novidade? Não, nunca foi. Redes neurais é novidade? Também não. Desde a Segunda Guerra já existe, né? Séries temporais é O novidade? conceito. Nada disso é novidade. Regressão logística é novidade? Não, foi um método. Meu Deus, nada do que está aí, que se fala hoje em dia, essas coisas têm mais de 50, 70 anos. Nada disso é novidade, né? Mas o O que problema é que eu estou falando. o que potencializou de fato agora foi a computação, né? Todo Hoje a mundo gente tem tem
É um Hoje a laptop gente mais ou tem mais menos. acesso, né? É. Mas quer dizer, nada. Mas o que eu estou querendo dizer, Ataíde, é que a questão não é se eu sei redes neurais artificiais, se eu sei algoritmos genéticos, se eu sei séries temporais. É o que o Vitor falou. A questão é se eu tenho um olhar analítico. Se eu observo um problema e consigo entender o que está acontecendo e escolher a ferramenta certa para resolver esse problema. E essa é a cereja do bolo. Né? Esse é o X da questão. Né? É saber fazer as perguntas certas, né? Eu quero aprender redes neurais artificiais. Para quê? Porque eu quero aprender. Mas pode ser que você nunca use na sua vida. Não, mas eu quero aprender. Eu sou muito crítico sobre um problema deep learning. Vamos aprender sobre aprendizagem profunda, né? Aí, primeiro exemplo, inclusive lá no professor Adrian Young, né, que é a referência mundial sobre o assunto, é a questão da classificação da regressão logística. Se é gato ou se é não gato, né? Uhum. E o Adrian não, né? O Adrian ele dá muitos exemplos práticos de outras aplicações e o que faz ampliar o portfólio, porque senão aprender rede neural por rede neural para identificar se é gato ou se é não gato não tem quase nenhuma aplicação prática real, né? Tipo, aqui que eu quero saber se é um gato ou se é não gato, a não ser o algoritmo lá do Google, né? Mas basicamente eu sou um pouco crítico quando tem professores a ensinar redes neurais e aprende só gato e não gato aqui, vê da rede neural, vê da regressão logística, aí explica lá os conceitos e tal, e para ali e pronto, acabou. E aí o cara não consegue avançar. Por quê? Porque está travado ali naquele conceito fundamental, daquele exemplo fundamental do problema. Uma das coisas que eu acho interessante quando eu estou assistindo às suas aulas, junto com os colegas e os colegas lá da pós e tudo mais, são a questão da vivência do pessoal que o pessoal tem e dos problemas cotidianos, problemas que, por exemplo, artigos científicos que o senhor já produziu com seus alunos ou seus, que são problemas práticos, por exemplo, o trabalho que a gente fez de progressão linear, a gente fez um problema da padaria, Vitor, que era tinha os pães, aí tinha as restrições de maquinário, tinha a demanda, tudo mais, a gente colocou lá no Excel, resolveu e ainda encontrou um gap, né, com um fator limitante, que era uma das máquinas lá que estava sendo carregadas, né? Quer dizer, aí você já pode puxar para a teoria das restrições, olha só, né? Espera aí, se eu tenho um gargalo aqui que está limitando a minha produção, não adianta eu usar programação linear, que eu não vou conseguir otimizar nada. Eu não vou conseguir maximizar a minha produção, porque, na verdade, eu tenho um gargalo. Eu tenho que eliminar o gargalo para depois fazer a otimização. Você está entendendo? Então, quer dizer, você, né, quando você tem esse pensamento analítico, esse pensamento sistêmico, aí sim as ferramentas começam a fazer sentido. É isso, né? Você precisa aprender a definir o que é um problema, definir qual é o seu problema e encontrar aí, então, para então encontrar o método de solução, que normalmente não é um único, né? Não, você normalmente não tem uma única forma de atacar o problema. A maior parte acabou de falar, né? Ele encontrou lá uma restrição, um gargalo. Quer dizer, provavelmente, só que programação linear ele não vai resolver o problema. Então. E às vezes você, mesmo que a programação linear resolve esse problema, mas devem existir outras modelagens matemáticas ou não que também resolvam o problema, outros approaches aí. Sempre tem o brute force na vida, né? Então... isso é um gancho muito interessante que você deixou agora. Muita gente fala assim, professor, é bom usar PO para acabar com a subjetividade. Quem falou? Né? A gente modela a subjetividade, na verdade. A gente estrutura um pouco, a gente tenta estruturar, né? Porque é o exemplo que o Vitor acabou de falar, né? De repente eu vou usar a programação linear, outro cara vai usar força bruta, outro cara vai usar simulação.
Quer dizer, a própria escolha do modelo já carrega consigo uma carga de subjetividade, né? Os parâmetros que eu vou escolher, o modelo que eu vou escolher, né? Enfim, já é uma escolha subjetiva, né? Então, quer dizer, de maneira nenhuma a PO, os métodos, né, elas visam acabar, eliminar a subjetividade. Não é isso. O problema é que a subjetividade ele é muito difusa, né? A realidade é complexa, e aí eu preciso de alguma maneira organizar essas ideias. E aí os métodos me ajudam a organizar, a estruturar essas ideias. Mas a subjetividade ela permanece o tempo todo, né? A gente não Fica quer claro eliminar também que o feeling também, nem todo feeling dá para ser estruturado também, né? Às vezes um feeling... quer dizer, feeling não entra em produção, como diz acho que é o Capra que fala. Mas a subjetividade... Gostei, como é? O feeling não é de produção. Não dá para entrar em produção. Não adianta, você não vai tirar o feeling da tua cabeça ou do teu, seja lá de onde você sente ele e botar. Eu tinha um amigo que falava que o único cara que ganhou dinheiro com feeling foi o Morris Albert. Cantando, né? Feelings. Exatamente. Foi o único cara que ganhou dinheiro com feelings. Mas, de certa forma, né? De certa forma, a gente consegue até tentar estruturar uma tomada de decisão ali baseada no sentimento de um possível operador. Mas você consegue fazer até análise de sentimentos, se você quiser. Você consegue fazer. É verdade. Você consegue estruturar tem toda uma cadeia. Até estava falando com o professor um pouquinho antes do cast sobre isso. Tem toda uma linha aí de Behavioral Operational Research, que é justamente de tentar traduzir comportamentos em restrições, enfim, em leis aí, né, em modelos para você matematizar a coisa e planejar e prever comportamentos similares e coisas parecidas. Mas, cara, veja, de novo, passa pelo que o professor falou, para você estruturar algo assim, vamos lá, para você ter o feeling de que você vai resolver aquilo com um determinado algoritmo, você precisa conhecer o determinado algoritmo. E se você conhece só aquele algoritmo, sua escolha já está enviesada a priori, já é subjetiva. Sim. Porque você vai escolher aquela solução, por quê? Porque a solução... É a que você sabe. Exatamente. Entendeu? É muito mais simples. E aí passa por uma outra otimização que a gente conversava antes também do cache, que é a otimização natural. Veja, vai te dar um consumo de energia muito maior aprender uma técnica nova para resolver algo que você já tem uma técnica que resolve. Não tem porquê. Exatamente. Não faz sentido. Por isso que hoje o pessoal está fazendo muito aqueles RPAs, né? Em vez de você fazer um algoritmo que emule os sentimentos, você só bota ele lá para aprender do jeito que você faz. Todo dia, todo mês lá, a pessoa lá que trabalha operacional vai lá, copia um arquivo, coloca numa pasta, anexa, faz uma assinatura, manda para cada pessoa. Para que eu vou fazer um algoritmo que automatize isso? Eu pego um RPA, um robozinho, que vai passar um mês ali copiando seus passos computadoramente e vai fazer a mesma coisa eternamente naquele determinado dia. Então, você macaco bem treinado. Você vai fazer da maneira feeling, né? Da maneira mais lento. Já tem até estudos que comparam, né? Tipo, você fazer a modelagem estruturada, ali matemática de fazer determinadas ações acaba sendo mais rápida do que você fazer um robozinho que imite o processo de tomada de decisão humana ali. Mas funciona do mesmo jeito, né? Eu não gosto muito desse termo feeling eu não uso. E eu acho que é mais uma questão é o que o Vitor falou, né? É knowledge e perception. É o conhecimento que você tem a priori e a percepção da situação problemática. Isso aí. Né? Até naquela pirâmide que o pessoal dá lá, dados, informação, aí coloca até o window lá. Eu nem gosto de colocar sabedoria também, porque o que é sabedoria, né? Sabedoria é muito vago, né, cara? Dado, informação, conhecimento, sabedoria. Sabedoria, tudo bem, né? Não vou dizer que está certo ou errado, porque cada um, né? Eu não gosto de usar o termo sabedoria. Knowledge não. Knowledge é o que você acumulou até aqui. O que você estudou, o que você aprendeu,
que você discutiu, é a bagagem que você trouxe até aqui, é o seu conhecimento a priori, né? Então, acho que a questão de decidir por esse ou por aquele algoritmo e tal é uma questão de knowledge e perception. É a sua percepção com relação... Feeling dá uma impressão que é meio que... Né? Eu acho que é isso aqui. Vamos testar. Vamos ver se vai dar. É verdade. Né? E às vezes acaba esse termo até sendo pejorativo, às vezes, né? Vai depender do então, contexto. eu evito o feeling, né? Eu acho que quem ganhou dinheiro com feeling foi o Morris Albert, mas... E a música, além de tudo, é boa. Pois é, então... ganhou muito dinheiro. É bem isso, né? E aí volta lá no começo do que a gente falava, e até daquilo que o senhor falou, quando o senhor falou do seu trabalho aí com alunos de mestrado, né? Que é a capacidade de reconhecer, né, que existe um conjunto de regras que resolve aquele problema e que ele pode ser... E que esse conjunto de regras pode ser modelado para ser resolvido de algumas formas diferentes. E aí, a partir desse momento, você escolhe aquela que lhe é mais, vamos lá, mais confortável, mais razoável, mais, enfim... De acordo com a sua avaliação. De acordo com a sua avaliação e continua o teu processo decisório exatamente nessa linha. Bom, avaliei aqui, aquela que me parece mais razoável dentro da minha árvore de decisão é esse branch aqui, então vamos por ele. E vamos embora nesse ramo aqui, acabou, entendeu? Tomamos a nossa decisão. Ela foi a decisão mais certa, ela foi a decisão mais errada. Bom, aí há outros métodos para avaliar. Aí vai depender da métrica, né? É outra história. Aí qual conjunto que você usou? Cara, o conjunto que você usou é knowledge e perception. Então, essa decisão foi a mais acertada naquele momento. Pode ser que daqui 10 anos... Dentro do que eu sabia. Naquele momento, dentro do que eu sabia. Exatamente. Daqui 10 anos, seu knowledge é outro, porque você já acumulou uma série de experiências. Aí então, pode ser que você nossa, eu fui um completo imbecil para aplicar esse... né? Eu fui um completo imbecil em fazer isso. É isso, pô. É isso. Naquele momento era o que tinha para hoje. É o que tinha, exatamente. Né? Não existe modelo certo, modelo errado. Existe um modelo adequado para aquele momento. E eu acho que isso também ajuda, aí trazendo um pouco para o contexto do nosso podcast aqui, que sempre quer ajudar um pouco as pessoas também que estão começando a tirar um pouco esse peso nas costas de começar, né? Porque é sempre muito difícil. Que é isso, às vezes quando a gente está começando, a gente quer fazer tudo muito certo, a gente quer ter certeza de que a gente está usando o algoritmo minuciosamente mais adequado para aquele... Gente, não. Acredite, mesmo que você faça todo esse processo e se triture ou se torture para chegar numa solução como essa, para chegar num consenso desse com você mesmo, daqui 5, 10 anos você vai olhar para trás e vai falar que completo idiota eu fui escolher esse modelo, porque é exatamente isso que vai acontecer. Até tem um ditado em inglês que eu adoro falar isso, né? Que ele fala assim, if you have a problem with someone, walk a mile in his shoes. If you still have a problem, at least you have new shoes. You are a mile long. You have new shoes. Tem que usar o sapato da pessoa para saber. Exatamente, para entender o que acontece. Porque walk a mile in his shoes cara, entende qual que é o contexto que aquela pessoa se encaixou. Se você continua tendo um problema, pelo menos você entendeu qual é o contexto, e aí você já sabe que não adianta ficar brigando, porque o contexto é aquele mesmo. Deixa para lá. É isso aí. É isso. É exatamente isso. O ponto, sabe? Então, para todos vocês que estão aí começando, né, na linha do GeoAI, na linha da pesquisa operacional, na linha da ciência espacial, das geociências de modo geral, tenham isso em mente, assim, que tirem das suas costas o peso de querer acertar tudo e de querer acertar tudo da melhor forma possível. Acredite, isso vai mudar com o passar do tempo. E mesmo que você hoje acerte da melhoríssima forma possível, com o melhor algoritmo possível, com a melhor, vamos lá, se for um problema de redes neurais, com a melhor rede neural possível, com o melhor computador possível, daqui a 10 anos tudo isso será obsoleto. Ou pelo menos haverão alternativas tão boas quanto. Então, assim... Mas a capacidade analítica fica. O modelo passa, mas a capacidade analítica fica. Exatamente.
quando eu fui fazer meu mestrado, o professor me fez estudar, eu tinha que aplicar Monte Carlo para qualquer coisa. O professor me fez estudar um paper, ele me fez comprar esse paper para ele falar assim, para você entender que ciência tem custo. Ele me fez comprar um paper do Nicolai Metrópolis, escrito ainda na época lá do projeto da Manhattan, tá? Que é uma das primeiras pessoas que define, né, o modelo de Monte Carlo é o Metrópolis. Simulação de Monte Carlo. E aí eu comprei o artigo e o artigo era uma porcaria. Mas era um artigo assim, porque era um artigo que não tinha uma linha de código sobre o modelo em si, não tinha uma linha de código nem matemático a respeito do negócio, mas ele dava todíssimo contexto no qual se desenvolveu a teoria do Monte Carlo. Todo. Ele trazia todo o contexto do Manhattan, por que era importante prever a quantidade de fissões que aconteceriam de acordo com o impacto, de acordo com a energia, qual o tamanho da energia, por que era importante controlar a energia da bomba para ela não passar de um determinado tamanho e tal, não sei o quê. E aí, quando eu li o artigo pela primeira vez, eu falei, não acredito que eu gastei R$70, na época foi isso, nessa porcaria aqui. Uns 2 anos depois, defendendo o meu mestrado, eu citei ele na minha defesa. E aí o meu professor, que estava na banca, ele não aguentou, ele começou a rir e falou assim, a porcaria do artigo que você achou que não servia para nada, né? Na lata, assim, ele já me cortou ali na minha defesa. Aí eu comecei a rir e falei, professor, há 2 anos atrás eu achei que esse artigo não servia para nada, hoje eu sei para que ele serviu bem. É isso. O tempo vai passar e você vai entender as coisas, não adianta. É verdade. Bacana. Bom, João, temos um cast? Temos um cast. Agradecer aí a presença ilustre, professor Marcos, o papo foi bem descontraído, nós sabemos agora a história do professor Marcos, né? Foi pouco, eu achei pouco, acho que esse papo poderia ter rendido bem mais, fica aí já a ponta para um próximo podcast, a gente conversar mais um pouco sobre as histórias, vivências que o senhor teve aí durante essa trajetória. E com certeza, tenho certeza que todo mundo que ficou até aqui, que vai escutar depois, aprendeu, saiu daqui com muitas ideias novas, com conhecimentos e também conhecimentos disruptivos, né? Coisas que ele pensava que era de uma forma, hoje podem não pensar daquela... Eita, pode não pensar que seja, mas eu tô perdendo o jeito, tá vendo, Vitor? Tá até gaguejando. Mas sim... Mas muito obrigado, professor. Foi uma satisfação inenarrável sua presença. Tá? Se você tiver alguma indicação de livro ou algo para o pessoal começar, né, a estudar sobre os assuntos de pesquisa operacional, deixar aí para o pessoal dar uma olhada. Lá no canal você sempre dá várias indicações conforme o assunto, né? Mas, eu quero começar a aprender, aprendi de forma errada lá na graduação, que eu por onde eu começo? Bem, vamos lá, né? Então, primeiro, eu queria agradecer o convite, né? É sempre uma satisfação falar sobre pesquisa operacional, falar sobre tomada de decisão. Eu falo com maior prazer, maior satisfação, né? Não tem... eu me considero assim, muito feliz, porque eu trabalho todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo, 24 horas por dia, eu trabalho com a mesma coisa. Eu trabalho com PO, seja na Marinha, fora dela, dando aula, pesquisando, 24 horas eu penso em PO. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, né? E nem todo mundo tem esse privilégio, né? Tem pessoas que trabalham com o que não gosta, né? Mas não, eu me considero uma pessoa abençoada por conta disso, né? Você veja, né? Estamos aí quase 11 horas da noite e para mim não tem problema nenhum. Se deixar, eu fico aqui, né? Para mim está tudo bem. E assim, a mensagem que eu queria deixar para o público, né, que estiver assistindo, e estava conversando com o Vitor nos bastidores, né, antes de começar, você fala assim, mas o professor gosta de PO porque ele é matemático, é não sei o quê, fez mestrado na área, fez doutorado. Não é nada disso.
É o que eu falo, todo mundo, estava conversando com o Vitor, todo mundo já nasce PO0, pô. O ser humano, ele já nasce, não é gostando de PO, não, ele já nasce sabendo PO. Todo ser humano, né? Todo ser humano já nasce com a otimização intrínseca e com a análise de risco também, né? Quando você vai, eu estava falando para o Vitor, né? Eu te dou duas opções, ó, 10h30 da noite, eu te dou duas opções. Uma deliciosa bacia de salada, né? Alface, rúcula, tomate, ou uma costelinha do Outback, com batata frita, né? Qual seria a melhor opção agora para o jantar? Aí você, pô, mas peraí, professor, claro que ainda mais, né, o gordo, né? O gordo adora, né? Comida gordurosa, fritura, né? O gordo não pensa duas vezes, né, cara? Aí eu me incluo, né? Mas o que é isso? Isso é um pensamento de PO, porque você quer, na verdade, otimizar, né? Você quer adquirir o máximo de energia no menor tempo possível. Por que o nosso cérebro associa, né, que a costela, né, é melhor do que o alface? Por quê? Isso não tem lógica, né? Deveria ser tão bom quanto, são dois alimentos. Mas por quê? Porque a costela ela tem uma quantidade de energia boçalmente maior. Então, o nosso cérebro ele já nos boicota, né? Aquilo é uma delícia, aquilo não é. É a PO agindo, né? Você vai atravessar uma rua. Qual é a pergunta que você se... Aí você vai atravessar uma rua, já uma árvore de decisão já se estrutura na tua mente, né? Dá para atravessar ou não dá? Esse dá para atravessar ou não dá, você se pergunta se dá tempo de atravessar. Você quer saber do tempo. E aí você olha, primeiro, a distância que o carro está vindo. Se o carro está longe, você tem muito tempo. Se o carro está perto, você não tem tempo. E você olha a velocidade que ele está vindo. Não adianta o carro estar longe, mas se ele estiver muito rápido, o tempo vai ser pequeno, né? Então, você já automaticamente já sabe que o tempo que você tem é diretamente proporcional à distância e inversamente proporcional à velocidade. E, em cima disso, você faz uma estimativa do risco de você ser atropelado. Baseado na distância que ele está e com a velocidade, a chance dele me atropelar é menor do que 0,01%. Eu posso atravessar, e você atravessa. Só que você faz essa análise de risco em milissegundos. Você olha o carro, olha a distância, a velocidade, sai o risco, você atravessa. Toda hora, né? Então, quer dizer, o nosso cérebro é uma máquina de PO, cara. É uma máquina de PO, né? Ele processa modelos de PO o tempo todo. O que a gente faz, a gente que pesquisa na área, é formalizar essa maneira de pensar, né? Quando a gente faz uma árvore de decisão, calcula, faz uma bayesiana, faz um método simplex, faz uma simulação, uma teoria das restrições. O que a gente está fazendo, na verdade, é formalizando uma série de conhecimentos que todo mundo já tem na cabeça. O nosso hardware já vem com esse software todo instalado. As bibliotecas estão todas aí, né? Já está todo aí. É só montar o algoritmo. É isso aí, professor. Muito obrigado. Isso, tá? Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? É uma satisfação muito grande. E as portas estão sempre abertas, né? O Ataíde já fez uma live lá conosco sobre geotecnologias, que, aliás, para mim foi assim uma coisa... Olha, quando ele me falou que tudo está relacionado com a posição geográfica, eu buguei na hora. Na hora, meu cérebro foi ao pau. Eu falei, pior que esse cara louco falou é verdade. Eu falei, rapaz, como é que eu nunca pensei nisso? A primeira lei de Tobler, que é a lei da geografia, é a primeira lei da geografia, ela foi atualizada recentemente, mas o próprio Tobler ainda está vivo, né? Então ele atualizou ela recentemente, mas ela diz o seguinte, que todos os eventos, tá, se relacionam.
têm alguma relação entre si. Qualquer evento que você escolher no espaço tem alguma relação entre si. Porém, aqueles que estão mais próximos se relacionam mais do que os outros. E aí ele atualizou recentemente, porque ele percebeu, à medida do tempo, e com o estudo dele próprio, o geógrafo, das séries temporais, que não só se relacionam mais proximamente aqueles que estão mais próximos no espaço, mas também aqueles que estão mais próximos no tempo. Então você tem hoje uma relação realmente bidimensional, e na geotecnologia a gente evoluiu isso dos últimos 10 anos para cá, a evolução do estudo de geotecnologias de algo simplesmente espacial, né? Trocando o temporal pelo espacial, né? Trocando a dimensão, passou realmente para uma análise de 2 dimensões, na verdade 3 dimensões, né? Onde você tem o evento, né? A intensidade do evento, o tempo e o espaço na mesma análise. Isso. E isso, cara, é incrível como isso muda a forma da gente olhar as coisas. E aí eu vou quebrar mais um paradigma. Eu vou quebrar mais um paradigma, professor. Não existe população. Pô, já vem ele, olha só, cara, já vem ele infernizar. Eu tô em paz, tô em casa, numa sexta-feira, 11 horas da noite. 11 horas da noite, a cerveja tá gelada. Vão infernizar, acabar com a minha paz, cara. Você está estudando seu evento. E aí você está usando a população do evento. Daquele determinado momento e naquela determinada posição do espaço. Você não está pegando o fenômeno como um todo. Então, você não está pegando a população. Então, uma população estatística, ela já é uma amostra. Então, no final, no contexto final, não existe população. Tudo é uma amostra. Porque você não está pegando a janela toda de tempo, nem você está pegando todas as variáveis no espaço. Aí. Roda aí divulgando a estatística. Pois é. Eu fui. Aqui é porque o senhor não é estatístico, mas eu fui falar isso na aula de PO, de estatística, com o professor Tiago. O professor Tiago quase pegou. O professor Tiago quase pegou o chinelo e largou em mim. Eu fui tentar falar isso. Vai brigar com o estatístico, rapaz. Não, mas eu entendi o que você falou e concordo. Eu entendi e concordo. Né? Entendeu? Porque no final você não está vendo o fenômeno como todo. Então, uma população a você ser precisa, estudada... por exemplo, o Censo Brasil. Você precisa ver qual é a população brasileira. Se fosse possível, tirar uma foto instantânea com a população toda, eu sei qual é a população. Mas não é possível, eu tenho que mandar o cara do IBGE ir de casa em casa. Bem, primeiro que, quando ele terminar lá na cabeça do cachorro, no Acre, meia dúzia já morreu assassinado aqui no Rio de Janeiro. E outra meia dúzia nasceu. Ou mais de meia dúzia. E outros 200 nasceram. E não sei o quê. Né? Quer dizer, eu não consigo, dentro desse lapso temporal, dentro dessa janela, eu não consigo, a não ser que eu tirasse uma foto instantânea da população, o que não é possível. Não é possível, porque no final é meio que quântico, né? Se você for ver a posição, você não vai ver a velocidade. Se você for ver a velocidade, você não vai ver a posição. Então, acaba com que a gente não consegue enxergar todas as dimensões ao mesmo tempo para entender um verdadeiro fenômeno. Eu entendi. Entendi isso mesmo. Nunca tinha parado para pensar nisso, mas é a mais pura verdade. Você nunca sabe a população. É impossível. Exato. Né? Exatamente. Você precisaria saber a população instantânea, vamos dizer assim. Exato. Aí, por exemplo, precisaria mostrar todos os eventos instantaneamente no mesmo instante do tempo. O que é impossível. Aí, por exemplo, eu vou fazer um estudo da população de meu curso que eu estou produzindo. Eu vou tirar uma foto daquele determinado instante, mas 2 instantes depois, 1 milésimo de segundo, a informação pode não ser mais a mesma. Então, você não está pegando aquele mesmo padrão. O cara colocou lá... esse fenômeno a gente pode simplificar, por exemplo. O cara colocou lá que é solteiro. Uma semana depois ele pode estar casado. Se eu for estudar um fenômeno sobre se o pessoal é solteiro ou casado, envieso o meu modelo. Não dá mais para trabalhar em cima daquela população. Então, enfim, é um outro chute de paradigma aí para. Pois eu também nunca tinha parado para pensar nisso, é verdade. Tem uma dimensão tempo aí interferindo na minha população. Pois é, rapaz, olha, é muita coisa para estudar, né? Mas é isso que é bacana, né, cara? A única coisa que a gente sabe é que não sabe nada. É isso aí. Cada dia que passa, a coisa fica mais complexa.
Você vai estudando e vai aumentando a sua superfície de contato com o desconhecido. Depois desse exemplo do João aí, usando mecânica quântica, eu vou lançar o João como coach quântico no próximo lançamento. Aqui, no LinkedIn, coloca lá o coach quântico. Tem lá o cara, né? Como é que é? Não sei o que quântico. Tem um maluco aí que se vende como cara, eu já ri demais aí com aquilo, cara. Coach quântico, cara. Eu já ri demais aí. Eu fico pensando assim que atualize o seu JavaScript mental. É isso aí, é isso mesmo. Senhores. É isso, gente. Mas é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite, prazer. Até mais.